O Motorista e o Milionário. Uma história sobre as escolhas que nos levam ao sucesso, de Joaquim de Posada e Ellen Singer. A parábola. 1. Devorar todos os bombons é uma atitude autodestrutiva. Normalmente tranquilo e seguro de si, Jonathan Payson parecia um pouco abatido ao deixar uma tensa reunião de negócios. Ao entrar na limusine, pôde ver seu motorista enfiando na boca o último pedaço de hambúrguer coberto de ketchup. — Arthur, você está comendo bombom de novo? Disse em tom de reprovação. — Bombom? Arthur ficou surpreso tanto pela rispidez do chefe como por suas palavras. O magnata do mercado de tecnologia era conhecido por usar e abusar de metáforas. Para falar a verdade, era um Big Mac. Não ligo muito para doces. Nem me lembro da última vez que comi um bombom. Deve ter sido na Páscoa. Calma, Arthur. Sei que você não estava comendo bombom de verdade. Só que passei a manhã ao lado de devoradores de bombons. E fiquei decepcionado ao ver você fazendo a mesma coisa. Estou sentindo que vem uma história por aí, Sr. Payson. Isso mesmo, Arthur. Vou contá-la a caminho de casa. A Esperança está preparando uma magnífica paella que você adora, se me recordo bem. Pedi a ela que começasse a servir às 13 horas, ou seja, daqui a 20 minutos, o que vai coincidir com o ponto central da minha história, como você verá. Mas o que o bombom tem a ver com isso? Paciência, Arthur, paciência. Logo, logo você vai saber. Arthur deu partida na luxuosa limusine Lincoln e se embrenhou suavemente no trânsito do centro da cidade. Depois enfiou o exemplar do New York Times com as palavras cruzadas quase terminadas no parasol do lado do carona. Jonathan Payson acomodou-se no assento de couro no banco traseiro e começou a falar. Aos 4 anos, participei de um estudo que mais tarde se tornou bastante conhecido. Não que eu fosse uma criança especial, simplesmente tinha a idade certa no momento certo. Meu pai fazia MBA em Stanford, e um dos seus professores estava procurando meninos e meninas do pré-escolar para fazer parte de uma experiência sobre os efeitos da gratificação adiada. Basicamente, tratava-se do seguinte: crianças como eu eram deixadas sozinhas numa sala. Um adulto entrava e colocava um mini bombom na nossa frente. Em seguida, dizia que precisava sair por 15 minutos. E avisava que se a gente não comesse o doce enquanto ele estivesse fora, ganharia um segundo bombom na sua volta. 2 por 1. Um investimento com 100% de retorno. Mesmo para uma criança de 4 anos, era uma situação bem interessante, comentou Arthur com humor. Com certeza, mas aos 4 anos, 15 minutos é um tempo muito longo. E sem um adulto por perto para dizer não, era muito difícil resistir à tentação, lembrou Jonathan. E o senhor comeu o bombom? Não, mas fiquei tentado uma dúzia de vezes. Cheguei a lambê-lo, estava morrendo de vontade de saborear aquele bombom. Tentei cantar, dançar, qualquer coisa que me distraísse. Depois do que pareceu horas de espera, a simpática mulher voltou. E ela lhe deu mais um bombom? Deu sim. E foram os 2 melhores bombons que já comi na minha vida. E qual era o propósito da experiência, eles disseram? Perguntou o motorista. Não na época. Só vim saber muitos anos depois. Os mesmos pesquisadores fizeram o possível para encontrar o maior número de crianças do bombom. No primeiro estudo, éramos cerca de 600, eu acho. E pediram aos pais que avaliassem os filhos em uma série de habilidades e características pessoais. E o que os seus pais disseram a seu respeito? Nada. Eles nunca receberam um questionário. Naquela altura, eu já estava com 14 anos e nós havíamos nos mudado algumas vezes. Contudo, os pesquisadores encontraram umas 100 famílias do bombom. E os resultados foram impressionantes. Descobriram que as crianças que não comeram o doce e até aquelas que resistiram à tentação por mais tempo, saíam-se melhor na escola, tinham mais facilidade para se relacionar socialmente e administravam o estresse melhor que as crianças que devoraram o bombom assim que o adulto saiu da sala. Aquelas que resistiram tiveram mais sucesso do que os que comeram a guloseima. Com certeza, o senhor se encaixa na definição dos bem-sucedidos, disse Arthur. Mas ainda não entendi como não ter comido um bombom aos 4 anos
poderia transformá-lo em um bilionário da web aos 40. É claro que não é uma consequência direta, mas a capacidade de adiar a gratificação por iniciativa própria provou ser um forte indicador de realização. Por quê? Vamos voltar ao comentário que eu fiz quando o vi comendo aquele Big Mac. Ou melhor, tente lembrar o que você me disse hoje de manhã sobre a paella da Esperança. Ela não tinha prometido um prato caprichado para você comer no almoço? Para falar a verdade, ela disse que reservaria a melhor parte para mim, aquela com mais lagosta, revelou Arthur sorrindo, mas não era para eu lhe contar. E mesmo com toda essa mordomia, o que você está fazendo 30 minutos antes de ela lhe servir a melhor paella da cidade? Comendo um Big Mac. Comendo o bombom. Agora entendi. Não aguentei esperar pelo almoço e estraguei o apetite com uma coisa que posso ter a qualquer hora. Isso mesmo. Preferiu a gratificação instantânea em vez de esperar por algo que realmente quisesse. Puxa vida, o senhor tem toda a razão. Mas ainda não entendi a moral da história. Será que comer ou não comer os bombons tem alguma relação com o fato de o senhor estar sentado no banco traseiro da limusine relaxando enquanto eu estou aqui dirigindo? Arthur, o que posso lhe dizer é que acredito que a capacidade de adiar a gratificação faz toda a diferença no mundo. Amanhã, no trajeto até o escritório, eu lhe explico um pouco mais sobre a teoria do bombom. Espero você às 9 horas. Estou ansioso pelo almoço delicioso que está me esperando. E você, Arthur, o que vai fazer? Ficar longe da Esperança até que tenha apetite de novo. Arthur saltou, abriu a porta do carro e depois a da casa para Jonathan Payson. Além de lhe pagar um bom salário, o Sr. Payson lhe ensinara lições valiosas nos últimos 5 anos. Embora ainda não entendesse por quê, desconfiava que a teoria do bombom seria a mais importante de todas. Decidido, o motorista saiu da propriedade e foi até o mercado mais próximo. Comprou uma caixa de bombons. 2. Pessoas bem-sucedidas cumprem suas promessas. Bom dia, Sr. Payson. Estou na expectativa de que vai manter a promessa e me explicar a teoria do bombom. Não consigo parar de pensar nela. Vou lhe explicar o máximo que for possível durante o trajeto até o centro, mas podemos continuar conversando nos próximos percursos e tentarei esclarecer tudo o que você quiser saber. Pessoas bem-sucedidas cumprem suas promessas, Arthur, disse Jonathan, acomodando-se no banco de trás, enquanto o motorista segurava a porta aberta. Será mesmo, Sr. Payson? A impressão que tenho é de que nos negócios só se ouve falar de gente trapaceando e quebrando promessas. Tem razão, Arthur. Muita gente ganha rios de dinheiro sem honrar seus compromissos. Porém, mais cedo ou mais tarde vem a punição. Além disso, quando as pessoas confiam em você, é mais provável que façam o que você quer. Mas essa é outra história. Arthur? Pois não, Sr. Payson. Apressou-se o motorista, ainda segurando a porta traseira. Se você entrar no carro, vai ouvir mais depressa a história do bombom. Opa, desculpe, Sr. Payson. O motorista ajeitou o cap na cabeça e ligeiro entrou no carro e ligou o motor. Bem, Arthur, se me lembro direito, você estava querendo saber como funciona na prática a teoria do bombom. E também porque as crianças que resistiram ao bombom tiveram mais sucesso do que aquelas que o comeram. Isso mesmo, quero saber se esse é o segredo do seu sucesso. E por outro lado, da minha performance limitada. Performance limitada? Falou bonito, Arthur. É por isso que você resolve palavras cruzadas com tanta facilidade. Obrigado. Sempre fui bom com as palavras. Pena que não tenha muita chance de usá-las. Se quiser, você pode mudar isso, Arthur. Vou lhe mostrar como. Mas antes, tente se lembrar de seus tempos de devorador de bombons. Vamos começar por quando você era jovem. Que tipo de carro você dirigia? Puxa, Sr. Payson, tinha o carrão mais bacana de todos. Um Mustang vermelho. O xodó das garotas. Até a menina que foi eleita Miss da cidade deu uma volta de carro comigo. E foi por isso que você escolheu o carro? Para pegar as garotas mais bonitas? Claro, e funcionava. Meu caderninho de telefone era recheado, de Angélica a Zélia. Eu acredito. E como conseguiu pagar o carro, Arthur? Foi um presente? Não. Meu pai me deu um dinheiro quando fiz 18 anos que usei para dar a entrada. Depois tive de arranjar 2 empregos.
Um para pagar as prestações e o seguro e o outro para ter dinheiro para gastar com as meninas que queriam sair comigo. Mas se o carro precisasse ir para a oficina, a situação se complicava. Eu era obrigado a fazer horas extras para conseguir consertar o carro antes do fim de semana. Estava no vermelho o tempo todo. Esse seu Mustang era um bombom gigante, não? O quê? Ah, é aquela história de gratificação instantânea, não? Eu tinha de ter o melhor carro e as garotas mais espetaculares imediatamente. Mas tudo isso ficou no passado. Há muito tempo não tenho nenhum dos dois. Hoje não tenho sequer um carro. Dirijo o seu. Quanto às mulheres, as mais sofisticadas certamente não estão interessadas em um sujeito que usa um cap de motorista. É deprimente, Sr. Patient. Mas o sonho de todo rapaz não é ter um carrão e as garotas mais bonitas? Não aconteceu o mesmo com o senhor? Claro que eu também queria isso, Arthur. Morria de inveja de caras como você. Quer saber que carro eu dirigia naquela época? Um Fusca, com 10 anos de uso. O carro mais barato que pude encontrar. Mas ele me levava para todo lado, do trabalho para a faculdade. E, ocasionalmente, eu convidava uma menina para dar um passeio. Nem eu, nem o carro atraímos as garotas mais espetaculares. Porém, preferi investir meu dinheiro na faculdade, pois acreditava que os estudos eram a chave para eu conseguir todas as coisas que queria na vida. Não comi o bombom, mas veja o que recebi em troca. Milhões de bombons, Sr. Patient, e tenho certeza de que algumas doçuras de sabor e aparência excepcionais, quando o senhor era solteiro, é claro. E tem razão, Arthur, disse Jonathan com um sorriso, embora esse não fosse o exemplo que eu tinha em mente. Preste atenção, se eu lhe oferecesse $1 milhão hoje, ou, como alternativa, $1 duplicado todos os dias durante 30 dias, o que você escolheria? Sr. Patient, não sou burro. Eu ficaria com $1 milhão. Não me diga que o senhor escolheria a ninharia de $1 duplicado todos os dias por 30 dias. Viu, Arthur? Você devorou de novo o bombom. Escolheu o que estava à mão, em vez de ter uma visão de longo prazo. Deveria ter ficado com o dólar, pois assim ganharia mais de $500 milhões. Contudo, você optou por um único milhão. Não é possível. Não consigo acreditar. Porém, como o senhor jamais mentiu para mim, deve ser verdade. Arthur, esse é o impressionante poder de resistir ao prazer imediato, ao bombom. $500 milhões em um mês é muito melhor que $1 milhão em um dia. O senhor está começando a me convencer. Mas como eu posso aplicar essa teoria no meu dia a dia? Como o senhor põe esses conhecimentos em prática? Estamos chegando ao escritório, Arthur. Não vai dar tempo de responder a todas as suas perguntas. Mas vou lhe dar um exemplo rápido. Lembra-se do início da nossa conversa, ontem, quando reclamei que as pessoas que estavam na reunião eram devoradoras de bombons? Lembro sim. Acho que foi a primeira vez que vi sua gravata fora do lugar, Sr. Patient. Pois é. Estávamos negociando com uma grande empresa da América Latina nossos cursos de técnicas de vendas via internet. Eles queriam comprar apenas um curso, o que mesmo assim representaria um negócio de $1 milhão, por causa do tamanho da companhia. Como sempre, eu estava tentando vender um pacote mais completo de serviços, cursos e seminários, o que significaria o estabelecimento de um relacionamento de longo prazo com a empresa, um contrato de $10 milhões para começar e uma promissora ligação com o mercado latino-americano. E o que foi que aconteceu? Como o presidente da empresa não estava na cidade, seu vice entrou em contato para marcar uma reunião conosco. Nosso vice-presidente de vendas foi ao encontro e fechou o negócio do jeito que o vice-presidente deles disse que queria. Um pacote de $1 milhão. O que ele deveria ter feito era se distanciar da solução mais fácil e sondar para descobrir que outras necessidades aquele cliente tinha. Mas ele preferiu o bombom. Em vez de investir numa parceria mais sólida que poderia nos trazer no futuro ganhos de $10 milhões. Isso acontece o tempo todo, Arthur, em milhares de empresas no mundo inteiro. Então sua empresa fechou uma venda de $1 milhão. Não exatamente o que o senhor queria, mas também nada de se jogar fora, não é? Não assinamos nada até agora. E a situação está cada vez pior. Ontem um presidente da empresa me ligou querendo saber por que havíamos voltado atrás na nossa proposta de um relacionamento de longo prazo. Ele achou que tínhamos faltado com a nossa palavra.
Ficou ofendido e se recusou a assinar qualquer contrato com uma empresa que só pensava em ganhos imediatos e não se dispunha a encontrar uma solução que atendesse de verdade às necessidades da sua companhia. Ele não queria negociar com devoradores de bombons. Exatamente. É possível que tenhamos perdido o negócio de 10 milhões e o de 1 milhão também, porque comemos o bombom. Será que ainda dá para contornar a crise? É o que vou descobrir hoje, Arthur. Seja como for, este será um longo dia, talvez uma longa noite também. Você pode voltar para casa. Ligarei quando precisar que venha me buscar. Boa sorte, Sr. Patient. Vou ficar torcendo. Obrigado, Arthur. O motorista voltou para a propriedade dos Patient. Estacionou na espaçosa garagem, grande o bastante para 6 carros, e se dirigiu para seu apartamento na antiga casa do caseiro, onde morava de graça. Levava uma vida confortável, sem estresse e com poucas despesas fixas. Contudo, passados 5 anos, o que tinha para mostrar? Nenhum tostão no banco e 60 pratas na carteira. E nenhum plano de longo ou sequer de médio prazo. Ele não sabia o que seria da sua vida nem mesmo na próxima semana. Arthur respirou fundo e entrou no apartamento decorado com simplicidade. Pegou a caixa de bombons que havia comprado na véspera, abriu e ia colocando um na boca, quando de repente parou e deixou em cima da mesinha de cabeceira. Se ainda estiver aí amanhã de manhã, falou para si mesmo, vou comer 2. 3. Treinando para resistir ao bombom. A importância da confiança e o poder da influência. Ao acordar na manhã seguinte, Arthur tirou o segundo bombom da caixa e pensou em comer os 2. Depois resolveu esperar. Poderia saboreá-los quando voltasse para casa à noite ou comer 4 na manhã seguinte. No momento, estava faminto de informações que Jonathan Patient pudesse lhe dar e tinha um percurso de no mínimo 1 hora para consegui-las. O chefe havia pernoitado na cidade e estava à espera do motorista para levá-lo a uma reunião num local bem distante. O senhor está com uma aparência ótima. Matou alguns devoradores de bombons ontem à noite? Não, mas consegui converter alguns. Tive uma longa conversa com o presidente da empresa latino-americana. Até lhe contei minha teoria do bombom. No final ele fechou o negócio de 10 milhões de dólares sob uma condição. Eu tinha de incluir essa história numa série de cursos. Que maravilha, Sr. Patient. Estou impressionado. O senhor começou negociando um contrato de 1 milhão de dólares. Transformou-o em um acordo de 10 milhões de dólares. Depois viu o negócio voltar à casa de 1 milhão de dólares. Em seguida cair para $0 e novamente chegar a 10 milhões de dólares. É o milagre da multiplicação dos bombons. Obrigado, Arthur. É realmente gratificante. Se estiver disposto a ouvir, eu lhe contarei outra história hoje. Claro que sim, Sr. Patient. Está relacionada com a teoria dos bombons? Primeiro eu lhe conto a história, Arthur. Depois você faz sua própria análise e me diz a que conclusão chegou. Está bem, sou todo ouvidos. Há muitos anos, tive o prazer de conhecer Arun Gandhi, neto do grande Mahatma Gandhi. Aí está uma pessoa que certamente não devorava os bombons, brincou o motorista. Com frequência, ele não comia nada, como forma de protesto para tentar alcançar seus objetivos. Você está certo, Arthur. Mahatma Gandhi era bem modesto a respeito de suas conquistas pacíficas. Sabe o que ele disse certa vez sobre o segredo do sucesso? Não, mas o senhor vai me contar, não é? Se me lembro bem das palavras, foi algo assim. Asseguro a vocês que não sou mais que um homem comum, com habilidades abaixo da média. Estou absolutamente convencido de que qualquer homem ou mulher pode realizar o que realizei, se fizer o mesmo esforço e cultivar a mesma esperança e fé. Esperança e fé. O senhor acredita nisso? Acredito sim. São caminhos mais longos para o sucesso, porém mais promissores e com mais recompensas. Bombons gigantes. Então o que aconteceu quando o senhor conheceu o neto de Gandhi? Ele tinha um respeito enorme por Mahatma, é claro. Seu pai mandou passar uma temporada com o avô dos 12 aos 13 anos e meio. Minha mãe teria adorado poder me mandar para qualquer lugar quando eu tinha essa idade. E tenho certeza de que meu pai também adoraria. Meninos na pré-adolescência são terríveis. Arun me disse que aprendeu muito com Mahatma sobre disciplina e sobre como usar o poder de forma inteligente. Mahatma, por exemplo, pegava o dinheiro que recebia por seu autógrafo
Ele reconhecia o valor da sua assinatura e o distribuía entre os pobres. Entretanto, Aaron atribuiu ao próprio pai a lição mais importante que aprendeu na vida aos 18 anos. Jonathan fez uma pausa e Arthur olhou para ele pelo retrovisor, ansioso para ouvir o restante da história. Aaron me contou que certa vez seu pai lhe pediu que o levasse até uma reunião. Depois colocasse o carro na oficina e esperasse o concerto ficar pronto para ir buscá-lo no escritório às 5 horas da tarde, no máximo. O pai de Aaron disse que vinha trabalhando muito e frisou que naquele dia gostaria de sair às 5 em ponto. Aaron prometeu ao pai que estaria lá no horário combinado. Ele levou o carro para a oficina e ficou aguardando. Por volta das 13h30, quando ia sair para comer alguma coisa, o mecânico lhe devolveu as chaves dizendo que tinha acabado o serviço. Aposto que isso não vai dar certo. Um rapaz sozinho com o carro durante tantas horas? Disse Arthur. Você tem toda a razão. Aaron resolveu dar uma volta de carro para matar o tempo. Parou para fazer um lanche e decidiu ir ao cinema. Acabou se distraindo com o filme e não se lembrou de olhar para o relógio assim que a sessão terminou, às 17h30. Correu para o estacionamento e dirigiu o mais rápido que pôde até o escritório. Sozinho e de pé, o pai esperava o filho na frente do prédio. Aaron pulou do carro e pediu desculpas pelo atraso. O pai perguntou: Filho, o que aconteceu com você? Fiquei muito preocupado. O que aconteceu? Aaron respondeu: Foram aqueles estúpidos mecânicos, pai. Não conseguiam descobrir o que haviam de errado com o carro e só terminaram o conserto ainda há pouco. Vim assim que pude. E qual foi a reação do pai? Arthur quis saber. Ele ficou calado. Não contou ao filho que tinha telefonado para a oficina, sendo informado que o carro estava pronto desde o início da tarde. Sabia que o filho havia mentido. Que atitude você acha que o pai tomou? Deu uma tremenda bronca no garoto? Não. Eu também pensei que ele tivesse feito isso. Mas estava errado. Colocou o filho de castigo por uma semana e o proibiu de usar o carro? Não. Proibiu-o de ver a namorada ou mesmo de conversar com ela por telefone durante um mês? Não. Ok, desisto. O que foi que ele fez? O pai entregou as chaves do carro a Aaron e lhe disse: Filho, vá para a casa de carro. Eu vou a pé. O quê? Aaron ficou tão espantado quanto você e fez essa mesma pergunta ao pai. Afinal, do escritório até a casa deles era uma caminhada de 15 quilômetros. Agora escute só a resposta do pai. Filho, se em 18 anos não consegui conquistar sua confiança, devo ser um pai muito ruim. Preciso caminhar para pensar sobre o que fazer para me tornar um pai melhor. Peço desculpas por ter falhado. Sério? E o pai foi realmente caminhando até em casa? Ou só fez uma cena para deixar o garoto com sentimento de culpa? O pai começou a andar. Aaron entrou no carro, ligou o motor e foi dirigindo ao lado dele, implorando para que entrasse no carro. O pai não aceitou a oferta e continuou caminhando. Não, filho, vá para casa. Vá para casa. Aaron foi dirigindo devagar ao lado do pai, por todo o caminho, pedindo e implorando para que entrasse no carro. O pai continuou recusando a carona. Cerca de 5 horas depois, às 23, os dois chegaram em casa. Impressionante. E o que aconteceu então? Nada. O pai entrou em casa e foi para a cama. Depois de ouvir essa história, perguntei a Aaron o que ele havia aprendido com essa experiência, e ele me deu a seguinte resposta: Desde aquele dia, nunca mais menti para ninguém. Incrível, Sr. Peixe. É mesmo, Arthur. Eu aprendi muitas lições com essa história. O que o senhor aprendeu? Arthur, gostaria de saber o que você aprendeu. Você acha que essa história tem alguma relação com a teoria do bombom? O motorista ficou calado por vários minutos, o que era muito raro. Estavam quase chegando ao destino quando ele disse: A saída mais fácil para o problema teria sido gritar, ameaçar e bater, ou seja, castigar o rapaz. Se eu fosse o pai, isso teria me parecido a melhor coisa a fazer naquela hora. E me traria uma gratificação imediata. Contudo, pensando na educação do garoto, essa atitude equivaleria a comer o bombom. O pai dando uma bronca, o filho se arrependendo. Depois de algum tempo, nenhum dos dois se lembraria mais do incidente. Sinceramente, o filho poderia ter feito coisas piores. Se o pai tivesse dado uma surra nele por ter chegado atrasado e mentido, o menino se sentiria punido. Talvez ficasse arrependido.
ressentido ou amedrontado, mas o episódio acabaria sendo considerado uma dessas bobagens de adolescentes. Mas como o pai adiou sua gratificação, não entendo como ele teve tanto autocontrole, exerceu uma imensa influência sobre o filho. Deu-lhe uma lição para o resto da vida. É isso? Sim, Arthur. Concordo com você. A história põe em evidência dois aspectos importantes. O tamanho da força de vontade que a gente precisa ter para não comer o bombom de imediato e, ao mesmo tempo, a extensão do impacto que produzimos se conseguimos cair em tentação e sim focalizar nas recompensas a longo prazo. Que outras lições o senhor aprendeu? Que não temos condições de controlar os outros, nem a maioria dos acontecimentos, mas podemos controlar nossas atitudes. A nossa reação diante das circunstâncias pode produzir um impacto colossal na forma como as outras pessoas se comportam. Nossa atitude diante de um problema ou como reagimos a ele é mais importante do que o incidente propriamente dito. Quando damos um bom exemplo, passamos a ter um tremendo poder de influência, o poder de persuasão, sem dúvida a mais poderosa ferramenta para o sucesso. Como assim? Mais cedo ou mais tarde, todas as pessoas bem-sucedidas entendem um princípio fundamental. Para conseguir o que deseja, precisam fazer com que os outros tenham vontade de ajudá-las. Existem apenas 6 maneiras de garantir que as pessoas se disponham a fazer determinada coisa: por força da lei, por causa de dinheiro, pelo uso da força física, por pressão emocional, seduzi-las pela beleza física ou por meio de persuasão. Dentre todas elas, a persuasão é a que tem mais força. Ela eleva você a um patamar superior. O pai de Aaron Gandhi persuadiu o filho a ser sincero pelo resto da vida. Eu convenci o presidente da empresa latino-americana a assinar um contrato de 10 milhões de dólares e espero ter conseguido influenciar meu vice-presidente a tê-lo feito parar de comer os bombons. Muito interessante, Sr. Peixe. Estamos quase chegando ao local de sua próxima reunião. De certo modo, eu lamento que o trânsito não estivesse mais engarrafado. O senhor teria tido tempo de me contar outras histórias. Ando fazendo anotações. Não quando estou dirigindo, é óbvio, mas ao chegar em casa. Poderia resumir o que conversamos hoje? Claro, Arthur, anote aí. Pessoas bem-sucedidas estão dispostas a fazer coisas que pessoas mal-sucedidas não querem fazer. Essa é a minha filosofia. Prometo que amanhã lhe contarei mais uma história para ilustrar o que acabei de dizer. Assim que chegou em casa, Arthur viu os 2 bombons em cima da mesinha de cabeceira e sorriu. Embora estivesse com fome, não se sentiu tentado a comê-los. Queria ver quantos conseguiria juntar. Pegou um caderno e escreveu as lições que havia aprendido até aquele ponto. Não coma o bombom logo de saída. Espere pelo momento certo. Assim poderá comer mais bombons. Pessoas bem-sucedidas cumprem o que prometem. $1 duplicado todo dia por 30 dias equivalem a mais de 500 milhões de dólares. Pense no longo prazo. Para obter o que deseja das pessoas, é preciso que elas confiem em você e queiram ajudá-lo. A melhor maneira de conseguir que as pessoas façam o que você quer é exercendo influência sobre elas. Pessoas bem-sucedidas estão dispostas a fazer coisas que as pessoas mal-sucedidas não querem fazer. 4. O que as pessoas bem-sucedidas estão dispostas a fazer? Então, Sr. Pation, Arthur foi direto ao assunto assim que Jonathan sentou-se no lugar de sempre, no banco traseiro da limusine. Pode me dar alguns exemplos do que as pessoas bem-sucedidas estão dispostas a fazer que as mal-sucedidas não querem realizar? Bom dia, não quero ser grosseiro, mas é que estou ansioso para saber o que é preciso para se tornar uma pessoa bem-sucedida. Fico satisfeito com seu entusiasmo, Arthur. Não estou nem um pouco ofendido. Vou tentar lhe dar 2 exemplos enquanto você me leva ao centro. Obrigado. Já ouviu falar em Larry Bird, o grande jogador de basquete do Boston Celtics? Claro que sim. Mas para o final de sua carreira, bem depois de já ter alcançado a glória e mesmo quando estava jogando com um time abaixo da média para o seu padrão, ele tinha o hábito de chegar horas antes dos outros na quadra para executar um minucioso ritual. Ritual? Ele batia a bola bem devagar por toda a quadra, olhando para o piso o tempo inteiro. Por quê? Ele fazia questão de checar cada centímetro. Cada centímetro. Cada centímetro.
cada centímetro da quadra para ter certeza de que saberia aonde estavam as imperfeições. Assim, ele jamais perderia o controle da bola ao quicá-la num determinado local que pudesse desviá-la. Ele fazia isso em todos os jogos? Incrível! É realmente inacreditável. Um homem que ganhava milhões de dólares sozinho na quadra, fazendo o que ninguém mais estava disposto a fazer. Ele obteve sucesso porque assumiu responsabilidades e desafios que as pessoas mal-sucedidas não queriam encarar. Larry Bird tinha uma habilidade especial como jogador de basquete, arremessar a bola. Mas faltavam-lhe muitos dos atributos de um craque. Ele não saltava nem corria muito bem, só sabia fazer cesta. Não era melhor que ninguém em nenhum outro quesito. Mesmo assim, é considerado um dos 50 melhores jogadores da história do basquetebol. Jonathan ficou em silêncio por um momento, deixando Arthur digerir a informação antes de continuar. Ele estava disposto a trabalhar com mais determinação e mais inteligência que qualquer outro, por isso obteve sucesso enquanto jogadores naturalmente mais talentosos não conseguiram chegar lá. Dizem que ele praticava 300 arremessos por dia após o treino. E mesmo depois de ter chegado ao topo, ele manteve essa rotina? Quando poderia ficar numa boa comendo caixas e mais caixas de bombons e usufruindo seu salário multimilionário? É realmente impressionante, disse o motorista. Em vez de curtir a aposentadoria, ele continuou dando duro. Pois é, para ele cada jogo era como o primeiro. Bird encarava todas as oportunidades de treinar com seriedade, até mesmo quando a concorrência não valia o esforço. Será que há tempo para mais um exemplo, Sr. Pynchon? Se não se incomodar, é claro. Tenho outro exemplo tirado dos esportes. Já vi você usando o boné do New York Yankees. Torce para eles? Adoro beisebol. Sempre que dá vou ver os Yankees jogarem. Já ouviu falar do receptor Jorge Posada? Arthur balançou a cabeça afirmativamente. Quando Jorge era bem mais jovem, seu pai, George Lewis, perguntou-lhe se gostaria de jogar na primeira divisão de beisebol dos Estados Unidos. George Lewis é olheiro do time Colorado Rockies e já jogou na equipe olímpica de Cuba, de modo que conhece muito bem não só beisebol, como também outros esportes. O rapaz respondeu que sim, claro. Quero ser jogador profissional e participar dos campeonatos mais importantes. O pai virou-se para ele e disse, então, a partir de amanhã, você será receptor. Posada protestou, mas pai, sou defensor na segunda base, não receptor. O jovem implorou ao pai que o deixasse jogar na segunda base, mas ele foi categórico. Se quiser jogar na primeira divisão algum dia, você terá de ser receptor. Acredite em mim, sei do que estou falando. E o rapaz aceitou? Perguntou Arthur. Ele concordou. No dia seguinte começou a jogar como receptor. O treinador do time em que atuava na época não queria um receptor e expulsou-o da equipe. O jovem começou a procurar outro time. Finalmente um deles aceitou como reserva. Um dia o titular da posição machucou o joelho e Posada entrou para substituí-lo. Não era muito bom, mas tinha a habilidade necessária e o treinador estava disposto a investir nele. Passado um tempo, George perguntou de novo ao filho se ele queria participar dos times da primeira divisão. Quando Posada falou que sim, o pai surpreendeu-o outra vez. Bem, então amanhã você começa a rebater com a esquerda. O rapaz argumentou que era destro e recebeu a seguinte resposta. Se quiser chegar às grandes ligas, você terá que se tornar um jogador que sabe bater com as duas mãos. Que loucura! Exclamou Arthur. Pois é, mas Posada concordou e começou a rebater com a esquerda. Errou 16 vezes consecutivas até acertar uma, na contagem do próprio George. Pelas contas do pai, foram 23. Em 1998, George Posada marcou 19 home runs, dos quais 17 foram com a esquerda. Em 2000, marcou um home run com a esquerda e outro com a direita, no mesmo jogo. Bernie Williams fez a mesma coisa, e foi a primeira vez da história do beisebol que dois jogadores do mesmo time conseguiram essa façanha. Posada marcou 21 home runs naquele ano e participou do amistoso All-Star Game, com os maiores craques de beisebol. Em 2001, foram 22 home runs. Em 2003, também chegou ao All-Star Game e assinou um contrato de 51 milhões de dólares. O melhor de tudo é que ele marcou 30 home runs, igualando-se a Yogi Berra,
no recorde de maior número de home runs marcados por um receptor na história dos Yankees. E agora já sei a razão de todo esse sucesso. Ele estava disposto a superar obstáculos que outros jogadores não queriam enfrentar. Isso mesmo. Concordou em ser receptor quando achava que deveria estar na segunda base. Encarou o desafio de aprender a rebater com a esquerda, embora fosse destro. Para ter sucesso, estava disposto a fazer escolhas e sacrifícios que pessoas mal-sucedidas não fariam. Sr. Patience, muito obrigado por me contar essas histórias. Tenho pensado em como aplicar essas lições em minha vida. Mas tenho uma dúvida. Naquela pesquisa do bombom, as crianças tinham de 4 a 6 anos, e parece que ficou comprovado que o fato de comerem ou não os doces no passado foi determinante para alcançarem o sucesso no futuro. Então, o que aconteceu com os devoradores de bombons como eu? Será que podemos mudar e ser bem-sucedidos, ou estamos condenados a comer todos os bombons que aparecerem na nossa frente pelo resto de nossas vidas? Sempre é possível mudar, Arthur. Se eu não acreditasse nisso, nem perderia tempo lhe contando essas histórias. É claro, e é mais fácil resistir aos bombons na fase adulta, se estiver treinado a adiar sua gratificação a vida toda. Mas também seria mais fácil rebater com as duas mãos sendo ambidestro, em vez de destro ou canhoto. O sucesso não depende de circunstâncias passadas ou atuais. Depende da disposição para se fazer o que é preciso. Quando você demonstrar essa força de vontade, estará dando o primeiro passo para se tornar bem-sucedido. A palavra mais importante é agora. Ótima notícia, Sr. Patience. Acho que entendi o que determina nosso futuro não é o que fizemos no passado, e sim o que estamos dispostos a fazer no presente. Isso mesmo, Arthur. A pergunta que você deve se fazer é: o que estou disposto a fazer hoje para ter sucesso amanhã? São muitas informações novas e tenho de refletir sobre elas. O pior é que o senhor não estará por perto para esclarecer minhas dúvidas. O senhor vai mesmo para Buenos Aires amanhã de manhã? Vou sim. E fico lá 5 dias. Teremos muito o que conversar quando eu voltar. Arthur anotou em seu caderno naquela noite. O sucesso não depende de você ter comido ou deixado de comer o bombom no passado. O sucesso depende daquilo que você está disposto a fazer hoje para se tornar bem-sucedido amanhã. O motorista olhou para os 4 bombons que ainda estavam em cima da mesinha de cabeceira. No dia seguinte, teria 8. Quando o Sr. Patience retornasse, se não tivesse comido nenhum, teria 16, 32, 64, 128 bombons. Precisaria comprar várias caixas de bombons. Arthur abriu a carteira e ficou surpreso ao descobrir que na véspera do pagamento semanal ainda tinha quase $200. Como era possível? Em geral, no dia em que depositavam seu salário, ele estava com $20 no bolso. Isso quando não ficava sem nenhum tostão e tinha de catar moedas espalhadas pelo carro. Normalmente, ele ficava confuso, sem saber para onde o dinheiro tinha ido. Agora estava perplexo, sem saber para onde o dinheiro não tinha ido. Ansioso por descobrir a razão de ainda ter tanto dinheiro, Arthur pegou o caderno e fez uma lista. Dinheiro economizado comendo em casa, 70. Ele não perdeu nenhuma das refeições preparadas por Esperança durante toda a semana. Ficou mais tempo em casa, muito mais, e estava sempre presente na hora do almoço e do jantar. O atual emprego oferecia uma mordomia e tanto. Ele não precisava gastar dinheiro com comida. Podia fazer todas as refeições na casa do Sr. Patience. E o melhor é que os pratos eram preparados por uma cozinheira de mão cheia. No entanto, pelo menos 2 vezes por dia, ele parava numa lanchonete para comer um sanduíche ou outra bobagem qualquer. Se poupasse $70 toda semana, teria 3.640 no final do ano. Desde a compra do Mustang aos 18 anos, ele nunca mais conseguiria poupar grandes quantias. Dinheiro economizado indo menos com frequência a bares, 50. Arthur não era de beber muito, mas costumava ir 1 ou 2 vezes por semana a algum barzinho. Gastava no mínimo 20 por noite. Isso quando não pagava bebida para um colega ou uma mulher interessante. Essa semana tinha ficado tão envolvido pensando na teoria dos bombons e em como parar de comê-los que poupou $50 sem nem mesmo tentar economizar. Se fizesse isso toda semana, teria 2.600 no final do ano. Dinheiro economizado deixando de jogar pôquer por semana, $50. O motorista ficou tão ocupado fazendo pesquisas na internet, no computador do Sr. Patience, na quinta-feira à noite, que simplesmente se esqueceu do jogo. Ele jogava pôquer muito bem. Nunca tinha perdido todo o seu salário, como alguns dos companheiros.
mas estaria se enganando se dissesse que ganhava sempre. Normalmente chegava lá com 100. Às vezes voltava para casa com 200. Outras vezes chegava de bolsos vazios. Em média, gastava 50 por semana jogando pôquer. Então, essa semana ele havia poupado 70 em comida, 50 nos bares e mais 50 no pôquer, somando 170. Semana passada teria ficado feliz da vida se tivesse 20 na carteira na véspera. Inacreditável. A maior despesa de Arthur na semana tinha sido a caixa de bombons. O que aconteceria se poupasse essa quantia todas as semanas? Seria possível? Lógico que sim, afinal ele havia acabado de comprovar isso. Mas seria realista? Comer em casa seria fácil. Mesmo que não estivesse lá na hora da refeição, a cozinha sempre estava aberta para ele. Em poucos minutos ele podia preparar um bom bife ou um omelete caprichado. Qual era a vantagem de gastar dinheiro com fast food, tendo à disposição uma saborosa comida caseira? Sim, poderia poupar 70 por semana em alimentação, o que representaria uma economia de 3.640 no ano. E as despesas semanais de 50 em bares? Com certeza continuaria indo a um barzinho de vez em quando. Mas se diminuísse a frequência dessas saídas, permitisse que os colegas lhe pagassem um drink para variar e não ficasse tentando impressionar as garotas, seria fácil poupar 30 por semana, o que significaria 1.560 no final do ano. E o pôquer? Arthur adorava jogar e não queria abrir mão desse prazer. E se não jogasse com tanta assiduidade, participando semana sim, semana não, economizaria 1.300 por ano. Arthur fez as contas. Economia com comida, 3.640. Economia com bebidas, 1.560. Economia com jogo de pôquer, 1.300 por ano. Total, 6.500 por ano. Só de brincadeira, Arthur fez um cálculo antes de fechar o caderno. Contou 25 bombons na caixa que comprou, ao preço de R$ 2,70 a caixa. Teria comprado 2.400 caixas, ou 60 mil bombons com sua poupança. Ou quem sabe, algo mais valioso. A cabeça de Arthur estava fervilhando quando ele foi se deitar. Ele não conseguia parar de pensar no que o Sr. Payton lhe dissera. Ele não estava condenado a viver uma vida de realizações limitadas. O que foi mesmo que ele disse? Não se lembrava exatamente das palavras, mas era algo assim. O sucesso não depende do passado nem do presente. O sucesso começa quando você se dispõe a fazer coisas que pessoas mal-sucedidas não fariam. Arthur tinha algum tempo livre antes de buscar Jonathan Payton no aeroporto. Foi até uma papelaria e comprou pincéis atômicos e um quadro branco, que pendurou em seu quarto. Em letras bem grandes escreveu o que tinha aprendido na semana anterior. Não coma o bombom logo de saída. Espere pelo momento certo, pois assim poderá comer mais bombons. Pessoas bem-sucedidas cumprem o que prometem. $1 duplicado todo dia por 30 dias equivale a mais de 500 milhões de dólares. Pense no longo prazo. Para obter o que deseja das pessoas é preciso que elas confiem em você e queiram ajudá-lo. A melhor maneira de conseguir que as pessoas façam o que você quer é exercendo influência sobre elas. Pessoas bem-sucedidas estão dispostas a fazer o que pessoas mal-sucedidas não querem fazer. O sucesso não depende do passado nem do presente. O sucesso começa quando você se dispõe a fazer coisas que pessoas mal-sucedidas não fariam. Logo abaixo, ele fez a seguinte pergunta: o que estou disposto a fazer hoje para ter sucesso amanhã? E listou as seguintes respostas: fazer as refeições em casa, gastar menos em comidas, jogar pôquer 2 vezes ao mês em vez de 1 vez por semana, pensar no longo prazo. Parte 5. A multiplicação dos bombons, obedecendo a regra dos 30 segundos. Arthur era o primeiro na fila de limousines em frente ao setor de desembarque do aeroporto, quando Jonathan Payton retornou de Buenos Aires. Saltou do carro e segurou as malas do chefe. Bem-vindo, Sr. Payton. Fez boa viagem? Os argentinos trataram o senhor bem? Deu tempo para dançar uns tangos? Está tudo bem, Arthur. E com você? A viagem a Buenos Aires foi ótima. Obrigado. Infelizmente não tive nenhuma oportunidade de dançar, mas pensei sobre as nossas conversas durante a viagem. Na verdade, a teoria do bombom se aplica tanto a países quanto a pessoas. Os argentinos, por exemplo, estão passando um período muito difícil. Como assim? Bem, a Argentina é um país muito rico em termos de recursos naturais, no entanto passou por uma grave crise econômica. Há muitos anos o país era a 8ª economia do mundo. Agora a situação não está nada boa. Não tão ruim quanto em Cuba ou no Haiti, mas em crise de qualquer maneira. Por quê? É uma questão muito complexa,
São várias as razões. Corrupção no governo é uma delas, embora os argentinos estejam tentando combater esse problema. Outros motivos são a falta de planejamento e a falta de motivação da população, que é causada muitas vezes pela postura dos líderes políticos. O principal, contudo, é que a Argentina gastou mais do que produziu em caso típico de comer os bombons cedo demais. Veja, por exemplo, Japão, Singapura, Malásia ou Coreia do Sul. O desenvolvimento deles foi muito superior ao de muitos países da América Latina. E por quê? Bem, eles não comeram todos os bombons, Arthur. Pouparam muitos deles. Sou americano descendente de cubanos, por isso lamento profundamente pelos latino-americanos. Eles são bons e possuem as condições necessárias para serem bem-sucedidos. Juntos detêm cerca de 35% dos recursos do mundo, porém são responsáveis por apenas 9% da produtividade mundial. Precisamos mudar isso. E um dos meus objetivos na vida é ajudar os países da América Latina a se desenvolverem e alcançarem mais sucesso. O uso da internet, que está crescendo de forma impressionante, será fundamental para tirá-los da difícil situação em que se encontram. O senhor acha que os asiáticos são mais espertos do que os latino-americanos? Não, Arthur. Há gente muito inteligente em ambas as regiões. Acho que essa diferença tem a ver com a cultura. Falando nisso, Sr. Patient, lembra-se de que há algum tempo o senhor disse que eu podia usar o computador do quarto de jogos? Claro que sim, por quê? Bem, espero que não fique chateado, mas usei-o enquanto o senhor estava fora. Não tinha certeza se a oferta ainda estava de pé depois de tanto tempo. Sinto muito se fui inconveniente. Se me lembro bem, eu lhe disse que poderia usar o computador quando ninguém estivesse usando, desde que fizesse isso com responsabilidade, não foi isso? Sim, senhor. Você usou o computador para visitar sites pornográficos? De jeito nenhum. Fazer apostas? Não. Entrar em sites de compra e vender para dar lances sem ter condições de pagar? Não, Sr. Patient. Se você agiu com responsabilidade, pode continuar a usá-lo. Obrigado. Não vai querer saber por que usei o computador? Não, Arthur. Tenho certeza de que me dirá na hora certa. Acho ótimo que se interesse por computadores. Eles são uma fonte inestimável de informação. É o que estou descobrindo, Sr. Patient. Mais alguma coisa? Um pouco antes de viajar, você me perguntou a respeito da capacidade de resistir aos bombons. Mais alguma dúvida em relação a isso? Ando precisando de inspiração, de exemplos que possa seguir. Já lhe contei que meu pai estudou em Stanford e que foi por isso que acabei sendo recrutado para a pesquisa do bombom. Mas nunca expliquei como ele foi parar lá e quanto foi importante para ele fazer o mestrado em Cuba. Meu pai era um jornalista renomado. Havia escrito 17 livros e conhecia Fidel Castro, a quem se opunha abertamente. Quando deixou o país, meu pai não possuía um centavo sequer. Tinham-lhe tirado tudo. Além disso, mamãe estava grávida de mim. Naquela fase, ele aceitava qualquer emprego que aparecesse, mas por menor que fosse o salário, sempre dava um jeito de poupar alguma coisa. Diante da dificuldade de trabalhar como jornalista dos Estados Unidos, ele decidiu mudar de profissão. Começou a solicitar vaga nas universidades, até que conseguiu uma bolsa em Stanford, uma das maiores universidades do país. Teve de continuar trabalhando para arcar com as despesas de casa, mas conseguiu dar conta das duas coisas. Puxa, não sabia que seu pai tinha enfrentado tantas dificuldades. Isso foi muito importante para a minha formação. Meu pai passou todos esses princípios para mim. Aos 13 anos, quando comecei a fazer pequenos serviços para os vizinhos, a fim de ganhar uns trocados, ele desistiu. Ele insistiu para que eu abrisse uma poupança e guardasse algum dinheiro. Também me estimulou a tentar entrar nas melhores universidades do país. Eu me graduei e fiz MBA na Universidade de Colômbia. Hoje vejo que meu pai tinha razão. É muito mais fácil conseguir um bom emprego quando se tem um diploma de uma boa universidade. A Xerox me contratou logo depois que me formei, e em pouco tempo eu estava recebendo um bom salário. A lembrança do meu pai se esforçando para economizar um pouco, mesmo quando o dinheiro mal dava para pagar a comida, me fez poupar 10% de tudo que ganhava. Também resolvi entrar para o plano de previdência privada da empresa. A Xerox, assim como outras companhias, dava uma contrapartida equivalente à minha colaboração para o fundo. Tudo estava correndo bem.
Eu recebia aumentos e promoções, tinha uma posição confortável e era relativamente bem-sucedido. E então, o que aconteceu? Soube que havia uma empresa da internet que estava em dificuldades e tive de tomar uma decisão. Ficar na Xerox e continuar subindo gradualmente os degraus da carreira corporativa ou aventurar-me a obter um sucesso muito maior no empreendimento próprio. Felizmente, alguns amigos da Xerox resolveram tentar a sorte comigo e compramos a Expert Publishing Inc. Remodelamos a empresa para melhor atender às necessidades do público, passando a trabalhar com web design e marketing de internet. Depois, aproveitando a experiência em treinamento e executivos, tudo estava correndo bem. Eu recebia aumentos e promoções, tinha uma posição confortável e era relativamente bem-sucedido. E então, o que aconteceu? Soube que havia uma empresa da internet que estava em dificuldades e tive de tomar uma decisão. Ficar na Xerox e continuar subindo gradualmente os degraus da carreira corporativa ou aventurar-me a obter um sucesso muito maior no empreendimento próprio. Felizmente, alguns amigos da Xerox resolveram tentar a sorte comigo e compramos a Expert Publishing Inc. Remodelamos a empresa para melhor atender às necessidades do público, passando a trabalhar com web design e marketing na internet. Depois, aproveitando a experiência em treinamento de executivos e de vendedores que adquiri na Xerox, conseguimos nos expandir oferecendo cursos via internet. Em vez de ir atrás de vários clientes pequenos, nos concentramos em fechar contrato com uma grande corporação, o que traria um lucro milionário além da valorização da marca. Mas o que isso tem a ver com a teoria do bombom, Sr. Peixe? O ponto que quero enfatizar, Arthur, é que um bocado de gente poderia ter feito o que fizemos na Expert Publishing. Devem existir milhares de especialistas em treinamento para executivos no mundo, que poderiam ter adaptado suas habilidades de ensino aos requisitos técnicos da internet. Além disso, metade deles deve ter experiência suficiente em vendas para reconhecer o poder de não comer o bombom, ou seja, não abocanhar os pequenos clientes, e sim esperar pelos maiores e mais importantes. Mas nenhuma outra empresa fez isso. Fomos a primeira, mas muitas outras já tentaram desde que entramos no mercado, e muitas ainda vão ficar no nosso encalço. O que o senhor faz para se manter na liderança? Bom, Arthur, vou lhe mostrar algo que meu pai me deu quando eu era bem jovem. Jonathan pegou a carteira, tirou de lá um pequeno pedaço de papel, desdobrou e leu. Todas as manhãs, uma gazela acorda na África. Ela sabe que precisa correr mais rápido que o mais veloz dos leões ou será morta. Todas as manhãs, um leão acorda na África. Ele sabe que precisa correr mais rápido do que a mais vagarosa das gazelas ou morrerá de fome. Não importa se você é um leão ou uma gazela. Quando o sol aparecer, o melhor que tem a fazer é correr. Puxa, que provérbio excelente! É por isso que o guardo na carteira há quase 20 anos, Arthur. Acredito que temos de estar preparados todos os dias para correr mais rápido que os concorrentes e nos manter atualizados e atentos às demandas do mercado. Existe algum outro segredo para se obter sucesso? Temos de obedecer à regra dos 30 segundos. Qualquer um que domine essa regra vai ser mais bem-sucedido do que alguém que não sabe usá-la, mesmo que essa pessoa seja mais inteligente, mais talentosa e mais bonita. Que regra é essa? Não importa o que você faça para sobreviver. No fundo, relacionar-se com outras pessoas é o principal negócio. São elas que vão decidir nos 30 segundos iniciais do primeiro encontro se querem ou não estabelecer uma relação com você. Então, ou você causa uma boa impressão logo de cara, ou pode esquecer. Mais ou menos. Se as pessoas decidirem que gostam de você, tudo a seu respeito será visto sob uma luz favorável. Você dá pulinhos de alegria quando fecha uma venda? Alguém que goste de você vai elogiar seu entusiasmo. Alguém que não goste dirá que isso é idiotice. Um entrevistador que simpatize com você poderá interpretar suas boas maneiras como sinal de que é atencioso. Um que não goste pode considerá-lo fraco. Se o gerente do departamento respeitar você, verá sua autoconfiança como força de caráter. Se não, vai sair por aí dizendo que você é arrogante. E tudo isso com base na percepção. E o que é genialidade para um é pura estupidez para outro. Tudo depende de como você é visto pelas outras pessoas. Capture essa percepção e terá capturado o coração da pessoa.
A regra dos 30 segundos é um mandamento empresarial do qual você poderá tirar partido, Arthur, já que tem o dom de se relacionar com os outros. Isso será de grande utilidade para você. Obrigado. Isso significa muito para mim, sobretudo vindo do senhor. Alguns especialistas estimam que 20% do nosso sucesso financeiro é resultado das nossas habilidades, dos nossos talentos pessoais e da nossa experiência, enquanto os 80% restantes vêm da nossa capacidade de nos relacionar com os outros e conquistar sua confiança e seu respeito. Esteja você numa entrevista de emprego ou pedindo um aumento salarial ou vendendo um produto ou serviço. Quanto melhor se relacionar com as pessoas, maiores serão as chances de conseguir o que quer. Faz sentido, Sr. Payton. Conheci muitas pessoas que se achavam inteligentes e provavelmente até eram. Porém, elas agiam de maneira tão grosseira e desagradável que não dava para confiar nelas. Por outro lado, conheci pessoas que me davam a impressão de que tinham algo de valor para dizer, mesmo que não soubesse ao certo suas qualificações. Porque você gostava delas? Acho que sim. Por mais que se diga que as aparências enganam e que não devemos julgar as pessoas antes de realmente conhecê-las, você tem toda a razão. Parabéns por reconhecer essa verdade. Como já lhe disse, você é perito nesse departamento de simpatia. Nem sei como lhe agradecer por me contar histórias tão inspiradoras, Sr. Payton. O senhor vai precisar de mim nas próximas horas? Senão eu vou aproveitar para resolver umas coisas no centro. Não tenho planos de sair, Arthur. Vá em frente. Vejo você amanhã pela manhã. Depois de deixar Jonathan Payton em casa, Arthur foi ao banco, abriu uma poupança e depositou o dinheiro que conseguira economizar até ali. Ainda faltavam alguns dias para receber o próximo salário, mas ele sabia que os 50 que estavam na sua carteira seriam suficientes para passar o fim de semana sem ficar quebrado. Do banco, o motorista foi até uma livraria procurar um título que o Sr. Payton lhe recomendara. Em busca de novas fontes de inspiração para sua vida, ele queria aproveitar o fim de semana para se dedicar à leitura. Depois de comprar o livro, Arthur parou num bar para tomar um drink. Apenas um. Afinal, era sexta-feira e ele não era de ferro. De lá voltou para a casa do patrão, torcendo para que o computador não estivesse sendo usado, pois queria fazer uma pesquisa sobre faculdades e novas oportunidades de carreira. Enquanto isso, Jonathan Payton refletia sobre o recente interesse de seu motorista por computadores e resolveu lhe dar um antigo laptop. Toda a propriedade estava conectada à internet e Arthur poderia usar o computador sempre que quisesse. Embora estivesse cansado da viagem, decidiu ele mesmo entregar o computador em vez de pedir um dos empregados da casa que o levasse. A caminhada o ajudaria a livrar-se do estresse provocado pelo longo voo, e ele queria deixar o laptop no quarto de Arthur antes que o motorista voltasse da rua. Seria uma boa surpresa. Mas foi Jonathan quem ficou surpreso ao entrar na antiga casa do caseiro e ver algumas novidades extraordinárias. Um quadro com uma lista de ensinamentos que ele havia passado recentemente ao motorista. 12 montinhos de 10 bombons e um com apenas 8. Jonathan fez um cálculo rápido e concluiu que, ao que tudo indicava, Arthur estava duplicando bombons por 7 dias. Se continuasse por mais tempo, a casa logo ficaria atulhada de bombons. Sem disfarçar o riso, saiu sem tocar em nada, levando de volta o computador. Não queria que Arthur se sentisse constrangido se soubesse que o patrão estivera lá. Um empregado poderia entregá-lo mais tarde ou no dia seguinte. Parte 6. Uma mentalidade vencedora. A recompensa da gratidão adiada. A semana seguinte, Arthur estava ocupadíssimo com uma nova missão: devolver caixas e mais caixas de bombons aos supermercados da vizinhança. A experiência de duplicar bombons provou ser difícil de administrar e cara. Passados 12 dias, ele tinha mais de 2.000 bombons no seu quarto. Ainda bem que tinha parado de abrir as caixas na segunda semana e, portanto, conseguiu devolver mais de 76 das 82 caixas que comprou. Embora se sentisse um pouco sem jeito de ir de mercado em mercado, colecionando olhares curiosos e comentários das caixas, estava orgulhoso de si mesmo. Não havia comido nenhum dos bombons. Cumpriu a experiência sem cair em tentação por 12 dias. Gastou 222 em bombons, mas não abriu a maioria das caixas. Conseguiu recuperar mais de 200, que foram diretamente para a poupança. A devolução dos bombons, no entanto, não significava que Arthur havia desistido da experiência de duplicar um bombom por dia durante 30 dias. Muito pelo contrário, ele estava determinado a levá-la a cabo.
Mas com o computador emprestado do Sr. Patient, tinha encontrado um modo mais fácil e bem mais barato de seguir em frente. Colocou a foto de um bombom num documento e, usando o recurso recortar e colar, pôde visualizar como os números iam crescendo na tela do laptop e, para manter um registro do crescimento, também preparou uma tabela. Arthur também começou a classificar aqueles que conhecia como devoradores de bombons e resistentes a bombons. Esse novo paradigma provou ser esclarecedor, pois ele descobriu que já não nutria a mesma simpatia e admiração pelos devoradores, passando a se solidarizar com os que lutavam para resistir. Por exemplo, seu amigo George era o queridinho das mulheres e toda semana parecia de braços dados com o novo bombom. Por muito tempo, Arthur invejou o placar de George, pois ninguém conquistava mais mulheres do que ele. Mas agora, se lhe fosse dada a opção, Arthur teria preferido uma única e maravilhosa namorada a dúzias de garotas fáceis, com quem passaria apenas uma noite. Contudo, se não mudasse seu comportamento em relação às mulheres, ou ele se dedicava a construir um relacionamento sério, o que demandava bastante tempo, ou saía com uma porção de mulheres. Infelizmente, não dá para guardar o bombom que já se comeu. Pensou no amigo Nicholas. As mulheres o adoravam e o chamavam para sair o tempo todo, mas ele dizia não à maioria delas, o que Arthur considerava uma loucura. Só que agora Nicholas parecia ter tirado a sorte grande. Estava namorando há mais de 2 anos uma moça inteligente, divertida, bonita, que o próprio Arthur lhe havia apresentado. Por que ele entregou de bandeja uma garota tão especial? Porque depois de sair com ela algumas vezes, não conseguiu resistir ao bombom seguinte que conheceu. O motorista também ponderou sobre os companheiros de pôquer. Até no jogo de cartas era possível resistir aos bombons, em vez de comê-los. Veja o Eric. Apostava em todas as mãos, por mais remotas que fossem as chances de ganhar, e procurava forçar os outros jogadores a pular fora antes que tivessem oportunidade de vencê-lo. Thomas, por outro lado, entregava os pontos de cara, na maioria das vezes. Entretanto, quando tinha uma boa mão, procurava não vencer por pouco. Jogava de tal forma que todos continuassem a apostar até que a mesa estivesse alta, então abria as cartas. Thomas era o que ganhava com menos frequência no pôquer, porém, ele faturava as maiores quantias. Arthur sempre considerara aquele estilo de jogo enfadonho, mas não havia nada de chato em ganhar. Quem sabe Arthur poderia aprender alguma coisa com um amigo. Thomas se interessava pelas grandes boladas acumuladas, bem ao estilo Sr. Patient, que não saía atrás de qualquer oportunidade, preferindo se guardar para os maiores clientes e as maiores vendas. Se Arthur pudesse descobrir um jeito de aplicar a teoria do bombom tanto na vida profissional quanto na pessoal, teria uma estratégia espetacular. Será que conseguiria? Até aquele momento, ele estava economizando dinheiro com algumas medidas simples, como gastar menos com bebida e jogo e comer em casa. O que mais estaria disposto a fazer hoje para ser bem-sucedido no futuro? Enquanto dirigia de volta para casa, começou a preparar mentalmente uma lista. Coisas que estou disposto a fazer para ser bem-sucedido. Gastar menos? Sim. Reduzir gastos com lazer. Poupar mais? Sim. Tentar economizar 200 por semana. Melhorar de salário? Sim. Mas como? Arthur ainda estava pensando no que poderia fazer quando chegou em casa. O emprego de motorista o deixava com muito tempo livre, contudo demandava que estivesse disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Simplesmente não havia jeito de arrumar outro emprego regular, como de entregador de pizzas, pois demoraria horas para entregar a calabresa do cliente caso o Sr. Patient o chamasse no celular. Precisava pesquisar um pouco mais e descobrir um trabalho que se encaixasse na sua realidade. Enquanto isso, será que haveria outras maneiras de aumentar sua renda? Respirou fundo, foi até o armário, abriu-o e pegou a coleção de cartões de beisebol. Nos Estados Unidos, como o beisebol é um esporte muito popular e antigo, esses cartões podem valer muito. Aquela coleção era sua paixão. Por 10 anos tinha sido um colecionador aplicado. Alguns dos cartões deviam valer um bom dinheiro. Será que conseguiria se desfazer deles? Valeria a pena? Estava relutante por razões emocionais ou financeiras? Mais uma questão para se pesar.
Arthur não estava muito satisfeito com a lista que fizera. Talvez precisasse de uma abordagem diferente. Se definisse primeiro sua meta, conseguiria descobrir com mais facilidade os meios para alcançá-la. E o que ele havia decidido nas 2 últimas semanas que seria sua prioridade número 1. Qual era o tema principal para suas pesquisas na internet? O grande segredo que vinha guardando para si mesmo. Objetivo 1. Entrar para a faculdade. Ele estava absolutamente convencido de que precisava fazer um curso de nível superior se quisesse ser bem-sucedido nas áreas que lhe interessavam. Então, o que estaria disposto a fazer para alcançar essa meta? Gastar menos e poupar mais? Sim, e iria procurar outras maneiras de fazer dinheiro, aumentando seus ganhos e vendendo coisas que não precisava. Dinheiro não era, contudo, a única precondição para entrar para a faculdade. Primeiro, ele precisava passar para algum curso. Anotou uma nova questão. O que estou disposto a fazer para entrar para a faculdade? Estudar 10 horas por semana. Arthur tinha encontrado alguns modelos de provas na internet e livros para estudar na biblioteca. Não havia dúvida de que poderia dedicar pelo menos 2 horas por dia aos estudos. Buscar informações sobre bolsas de estudo ou programas de crédito educativo. Arthur ficou surpreso ao descobrir que podia pesquisar na internet quase tudo o que precisava saber sobre instituições que oferecem bolsas de estudo e os programas de financiamento estudantil. Podia levantar os prazos de inscrição, os critérios de seleção, além de outras exigências. Em alguns casos, podia até mesmo fazer a inscrição pela internet. Visitar as universidades que gostaria de cursar e os programas para bolsistas. O Sr. Peixana afirmara que a maior parte do sucesso se baseava no modo como nos relacionamos com os outros. Arthur sabia que, em primeiro lugar, teria de passar nas provas, mas esperava que o contato pessoal pudesse ajudá-lo a obter uma bolsa parcial ou um financiamento estudantil. Aos 28 anos, na condição de motorista e com currículo escolar medíocre, iria precisar de toda a sua simpatia para ter alguma chance na disputa com jovens estudantes com notas invejáveis. Dar a mim mesmo algum crédito por ter enfrentado o desafio do bombom. Talvez fosse uma besteira, mas Arthur resolveu manter esse item na lista. Afinal de contas, fazia apenas 3 semanas que tinha sido apresentado a história do bombom e já havia feito mudanças substanciais em sua vida. Há alguns minutos, tinha se recriminado por sua lista do que estava disposto a fazer ser tão curta. Ainda estava em dúvida se deveria ou não vender a coleção de cartões de beisebol. Uma atitude positiva o ajudaria a manter o foco. Antes de terminar, escreveu: daqui a 3 dias vou ter 1 milhão de bombons. 7. A equação do bombom. Propósito mais paixão igual paz de espírito. Arthur, faz algumas semanas que conversamos pela primeira vez sobre a experiência do bombom. Essa história causou algum impacto na sua vida? De uma forma que o senhor não acreditaria. O motorista respondeu enquanto dirigia até o centro. Na verdade, posso lhe dizer com a maior precisão há quantos dias o senhor comparou meu Big Mac a um bombom. 29. Como você pode ter tanta certeza? Porque no dia em que me apresentou a teoria do bombom, o senhor também me falou sobre duplicar $1 por 30 dias, o que resultaria em mais de 500 milhões de dólares. Achei que seria divertido duplicar bombons e amanhã, o 30º dia, terei 536.870.912 bombons. E se duplicar outra vez, terei mais de 1 bilhão de bombons. Arthur, não me diga que você tem 500 milhões de bombons guardados em casa. Não, eu precisaria ser milionário para comprar tantos bombons. Não precisa se assustar. Parei de usar bombons de verdade, cerca de 2 semanas atrás, pois estava me custando uma fortuna. Agora tenho simplesmente multiplicado os bombons no computador que o senhor me emprestou. Que lhe dei, Arthur. É todo seu. Obrigado. De nada, Arthur. Posso ver que fiz um bom investimento ao lhe dar o computador. Parece que está descobrindo coisas interessantes com ele. O senhor ficaria surpreso. Sabia que cancelei um encontro com uma garota na semana passada porque estava negociando pela internet a venda de alguns dos meus cartões de beisebol? Desistiu de sair com a namorada para trocar cartões de beisebol? Trocar não, vender.
Já ganhei mais de $3.000 ao convencer um comprador a levar 5 cartões, em vez de apenas um. E se tivesse vendido toda a coleção de uma só vez para outro negociante, teria feito menos de $2.000. Você não comeu o bombom. Parabéns, Arthur. Sua coleção deve valer um bom dinheiro. Estou planejando faturar no mínimo $10.000 vendendo os cartões avulsos ou os pequenos lotes. Fiz avaliação pela internet e também levei minha coleção a alguns revendedores locais. Mais uma vez, meus parabéns. Mas por que você resolveu vender a coleção? Está em dificuldades financeiras? Não, muito pelo contrário. Estou economizando. Só que por enquanto prefiro não lhe contar o porquê. Tudo bem, Arthur. Posso lhe dar um conselho? Lógico. Quero que saiba que aprovo sua ambição e motivação, e estou certo de que conseguirá todo o sucesso que quiser. Mas qual é o conselho? Estou fazendo algo errado? Não, Arthur. Só quero que saiba que todo mundo, inclusive eu, come um bombom de vez em quando. Não seja muito rígido com você mesmo se cometer um deslize uma vez ou outra. Talvez em um determinado momento você se canse de vender os cartões de beisebol um a um e queira se desfazer do restante da coleção por menos do que imaginava que conseguiria. Pode ser que acabe ganhando $5.000 em vez de 10.000 que planejou. Não fique com raiva de si mesmo por deixar de obter um lucro potencial de $5.000. É importante manter o foco nas realizações. Se você faturar $5.000 com a venda, ainda assim terá conseguido $3.000 a mais do que se tivesse fechado um pacote com o revendedor logo de saída, e $5.000 a mais do que se tivesse deixado a sua coleção trancada no armário. Obrigado. Sei o que o senhor quer dizer. Tive de escrever a seguinte observação no meu caderno de notas. Dê crédito a você mesmo para levantar o meu astral quando eu estiver desanimado. O mais engraçado é que quanto mais me concentro na minha meta, quanto mais empolgado eu fico, menor a tensão para alcançá-la. Todas as vezes que adio minha gratificação e cumpro alguma etapa para atingir meu objetivo, me sinto mais confiante na minha capacidade de seguir em frente. Faz sentido? Claro que sim, Arthur. Acho que tenho uma fórmula que se aplica perfeitamente ao que você está dizendo. Qual? Propósito mais paixão igual paz de espírito. Gostei. Quando temos um propósito e agimos com paixão para alcançá-lo, fazendo tudo o que pode ser feito, o efeito é tranquilizador. Semanas atrás, eu estava angustiado, em dúvida mesmo, se algum dia teria sucesso. Agora que tenho um propósito em mente e estou me esforçando para alcançá-lo, mas não estou mais preocupado se vou conseguir. Estou me concentrando em como e quando. Perfeito, Arthur. Talvez devêssemos modificar a equação para acrescentar o que acabou de dizer. Propósito mais paixão mais ação igual paz de espírito. Com certeza a parte da ação faz toda a diferença. Se estiver agindo, mesmo que pouco, sou recompensado com uma sensação de paz. Meu primeiro passo foi escrever no caderno uma pergunta que o Senhor me fez. O que estou disposto a fazer hoje para ter sucesso amanhã? Cada vez que acrescento um novo item à minha lista, sinto-me um pouco melhor. E sempre que coloco em prática uma resposta, melhor ainda. Todas as vezes que abro mão de comer um bombom, como ontem, quando passei pelo McDonald's e resisti à tentação de gratificação instantânea do fast food, e me guardo para algo melhor, parece que recebi uma injeção de ânimo. Estou muito feliz por ouvir isso, Arthur. O que começou com um comentário mal-humorado por estar aborrecido com meus problemas no trabalho, parece ter provocado mudanças impressionantes em você. Tem certeza de que ainda não está pronto para me dizer qual é o seu grande segredo? O seu bombom? Ainda não. Prometo que o senhor será a primeira pessoa a saber. Vou lhe contar assim que puder. 8. O lado sentimental do bombom. Arthur estacionou diante do arranha-céu onde ficava a sede da Expert Publishing. Respirou fundo, armando-se de coragem para entrar. O suor escorria-lhe pela testa, as mãos tremiam e a boca estava seca. O motorista prometera ao chefe que ele seria a primeira pessoa a saber de seus planos e pretendia cumprir sua palavra. Não dava mais para adiar aquela conversa. Seu plano se tornaria realidade em apenas algumas semanas. Difícil acreditar, mas fazia 8 meses desde que o Sr. Patient lhe contara a história do bombom. Um marco em sua vida. Nem podia crer que estava com tanto medo de enfrentá-lo.
A última vez que ficara tão nervoso foi ao convidar Amy Thompson para a festa de formatura no colégio. De tudo o que Arthur havia escrito na lista de que estava disposto a fazer para ser bem-sucedido no futuro, a tarefa que tinha pela frente era de longe a mais difícil e a que mais havia protelado. Enchendo-se de coragem, saiu do carro, trancou a porta e foi direto para o elevador que o levaria ao 28º andar. Conhecia vagamente o pessoal da Expert. Às vezes o Sr. Peixe lhe pedia para buscar alguns documentos no escritório. E sentiu-se aliviado quando a recepcionista cumprimentou-o carinhosamente e indicou a direção da sala de Jonathan Payson, sem lhe perguntar nada. — O senhor tem um minuto? — Claro, Arthur. Entre. Aconteceu alguma coisa? — Sim e não. Oficialmente vim pedir demissão. Só poderei trabalhar com o senhor até o final do mês. Terei muito prazer em treinar alguém para me substituir e fazer qualquer outra coisa para ajudá-lo nesse período de transição. — Mas o que aconteceu, Arthur? Você está insatisfeito com o trabalho ou com alguma coisa que tenha ocorrido? Não estou tratando você bem? Não, Sr. Payson. Não poderia estar mais longe da verdade. Foi exatamente por ter sido tão bem tratado, por ter aprendido tanto com o senhor, que encontrei forças para voltar a estudar. Passei para a Universidade Internacional da Flórida. Parabéns, Arthur. Estou impressionado com a sua conquista. E muito satisfeito por você. Você vai conseguir arcar com as despesas do curso? Não vai ser fácil. Mas nesses 8 meses, desde que me explicou sobre adiar a gratificação, sobre não devorar todos os bombons que aparecem na minha frente, poupei mais de $15.000. Consegui isso economizando boa parte do meu salário, vendendo minha coleção de cartões de beisebol e abrindo um pequeno negócio que me rendeu algum dinheiro. Um negócio, Arthur? Que tipo de negócio? Depois de ter vendido a coleção de cartões de beisebol, fiquei pensando. Nunca fui assim tão aficionado pelos cartões propriamente ditos. Gostava mesmo era de colecionar e fechar um negócio vantajoso. Então comecei a procurar uma forma de abrir mão dos cartões sem sacrificar o prazer que me davam, e acabei descobrindo um jeito de ter uma renda extra. Como, Arthur? Eu transformei numa espécie de corretor de cartões de beisebol, atuando como intermediário para os colecionadores nas compras e vendas pela internet. Basicamente funciona assim. O proprietário fixa o valor que deseja receber por determinado cartão. Se eu conseguir até 85% dessa quantia, recebo uma comissão pequena. Mas se vender por mais, fico com a metade do extra como bônus. E é assim que dá para fazer um bom dinheiro. O cliente fica feliz porque conseguiu mais do que queria, e eu fico radiante quando fecho uma grande venda. Não vou ficar rico, mas vai dar para pagar os livros e os Big Macs. Sem a comida da esperança, provavelmente voltarei a comê-los. Jonathan Payson ficou calado por um momento. Então abriu uma gaveta e tirou de lá um envelope. Arthur, você está convidado a aparecer sempre que quiser saborear uma comida caseira. Se avisar com alguma antecedência, posso pedir à Esperança que prepare uma paella especial e reserve a melhor porção com um bom pedaço de lagosta para você. Obrigado, mas não é da comida da Esperança que vou sentir falta. É do senhor. Arthur, não precisa me chamar mais de senhor. Também vou sentir sua falta. Porém, venho me preparando para este dia. Percebi que você mudou e cresceu muito nos últimos meses. Estava certo de que você teria sucesso e que faria coisas que as pessoas mal-sucedidas não estão dispostas a fazer. Por isso, 6 meses atrás, guardei algo para você. Tome, é seu. Arthur pegou um envelope que Jonathan Payson lhe entregou. Sr. Payson, tem meu nome escrito. Tem sim, Arthur, é seu. E agora que está prestes a se tornar um colega empresário, acho que está na hora de me chamar de Jonathan. Ele abriu o envelope e prendeu a respiração quando viu o que tinha dentro. Sr. Payson, quer dizer, Jonathan, é o suficiente para cobrir suas despesas com a faculdade durante 4 anos. Sei que você conseguiria sem minha ajuda. De fato, foi exatamente por ter demonstrado que se sairia bem por conta própria que eu gostaria que aceitasse o presente. Você trabalhou duro por longos anos e fez por merecer. É hora de apreciar um bombom ou 2. Também sei que um dia, quando for muito bem sucedido, você fará o mesmo por alguém que tenha potencial e precise de um pouco de ajuda. Arthur deu um forte abraço em Jonathan.
Os dois homens ficaram abraçados por alguns segundos, visivelmente emocionados. Depois da parábola. Resistir aos bombons é mais que uma teoria. É um estilo de vida. Independentemente da sua profissão, do que você considera felicidade ou do que julga ser o relacionamento ideal, na esfera pessoal ou profissional, resistir aos bombons vai lhe trazer sucesso. Também não importa quantos doces estão ao alcance da sua mão. Qualquer pessoa pode obter bombons em fartura se seguir os princípios estabelecidos neste livro. E qual será a recompensa? Você vai poder mandar seus filhos para a faculdade, vai poder voltar a estudar e entrar para a faculdade, vai criar relacionamentos comerciais mais duradouros e lucrativos. Ao se aposentar, será capaz de manter o mesmo padrão de vida. Será que é justo trabalhar por 50 anos e no final não ter nada? Se você seguir a ideia central da teoria do bombom, nunca vai passar por esse tipo de dificuldade. Muitos hoje, nenhum amanhã. Resistir aos bombons não é uma atitude fácil nem muito popular. Nós nos tornamos uma sociedade fast food. Culturalmente, tanto no nível individual como no empresarial, estamos o tempo todo interessados na gratificação imediata, nos lucros instantâneos. O que precisamos fazer é rever nossas prioridades. Ao longo da vida, você fará milhões de escolhas, e cada uma delas determinará quem você é, o que faz e o que será ou possuirá. Muitas pessoas começam a vida na riqueza e terminam na pobreza, enquanto inúmeras outras saem da miséria e acabam milionárias. Não culpe nem coloque todas as fichas em seu passado. O importante é o que você faz com os recursos que tem hoje, como usa seus talentos, conhecimentos, personalidade, persistência, dinheiro e capacidade para resistir aos bombons. É isso que importa. Então, como você deve aplicar essa teoria na sua vida? Vou lhe dar alguns exemplos verdadeiros que irão ajudá-lo a praticar o que Arthur aprendeu com a parábola. Começarei com a minha própria história. Se tivesse sido um dos participantes do experimento do bombom, aos 4 anos, eu o teria comido antes mesmo de o pesquisador sair da sala. Maior crédito igual a maior débito. Ganhei rios de dinheiro ao longo da vida. Contudo, durante anos, tive o hábito de gastar mais do que ganhava. Vivia no vermelho, muitas vezes sem dinheiro para pagar as contas básicas, mas não admitia deixar de fazer os pagamentos, porque isso se chocava frontalmente com os valores que meus pais ensinaram. Passei então a usar a estratégia de pegar um empréstimo bancário com outro empréstimo, devorando os bombons meses antes de ganhá-los. As instituições de crédito me adoravam e me classificavam como cliente AAA. Eu tinha à minha disposição uma linha de crédito no valor de $250 mil. Apesar disso, detestava que minha aparência de homem de sucesso servisse de disfarce, encobrindo na verdade um fracassado. Não queria terminar como 90% da população, dependente da previdência social, dos filhos ou da capacidade de continuar trabalhando até morrer. Então li sobre o experimento do bombom, e minha vida mudou tão completamente que me senti compelido a compartilhar essa singela sabedoria com o maior número de pessoas possível. Minha transformação começou de forma modesta. Eu tinha acabado de ser nomeado vice-presidente de uma multinacional e podia participar do plano de previdência da empresa, colaborando todo mês com um percentual do meu salário. Hesitei um pouco, mas acabei optando pela dedução. Embora hoje em dia não trabalhe mais para essa corporação, continuo a economizar parte do que ganho, todos os meses. Comecei a guardar meus bombons na meia-idade e adivinha o que aconteceu? Eu poderia me aposentar hoje e viver confortavelmente pelo resto da vida. Super poupador ou super gastador? É na paixão por ajudar os outros que encontro motivação para o trabalho. Entretanto, se ficar cansado, doente, decepcionado ou se decidir partir para um novo desafio, posso simplesmente desistir de dar palestras, pois serei capaz de me sustentar. Você faz ideia da liberdade que isso me traz? E o alívio que representa para minha filha? Um dos gurus norte-americanos no tema qualidade, o Dr. Edward Deming, comentou certa vez que gostava tanto do seu trabalho que queria morrer numa sala de aula. Foi exatamente o que aconteceu aos 92 anos. Ele saiu carregado de uma palestra e foi direto para o hospital, onde faleceu. No momento, tenho o mesmo desejo do Dr. Deming. Contudo, se quisesse reduzir a atual carga de trabalho ou mesmo encerrar minha carreira, teria um estoque suficiente de bombons para me abastecer até o fim da vida.
Recomendo que você se torne um super poupador, em vez de um super gastador. Se economizar, vai conquistar seus objetivos. Se comer todos os bombons, não vai chegar a lugar algum. A má vontade em guardar bombons é que faz com que as pessoas fiquem presas à armadilha do dinheiro. Nos Estados Unidos, o país mais rico do mundo, o nível de poupança, infelizmente, é baixo. Em agosto de 1999, um estudo divulgou que 33% das famílias americanas estavam à beira da falência, o que significa que um terço da população do país não tinha nenhum dinheiro. Imagine milhões de pessoas chegando à idade de se aposentar sem nenhum dinheiro na poupança. Quem vai sustentá-los? Os pais, em geral, enfrentam sérios problemas relacionados à previdência social, exatamente porque não existe uma cultura de poupança alternativa. Um carrão ou um bombom? Michael Leboeuf, na minha opinião, um dos melhores autores do mundo na área de negócio, nos ajuda a entender claramente o custo da riqueza perdida. Ele costuma perguntar: você está dirigindo a sua liberdade financeira? Ou está usando-a no pulso, nos dedos ou no pescoço? Está fumando, bebendo ou comendo sua liberdade em restaurantes caros? Está entregando-a de bandeja ao senhorio? Ao alugar um apartamento luxuoso em vez de pagar o financiamento da casa própria? O custo verdadeiro de um item não é apenas o dinheiro que sai do seu bolso, mas principalmente o que você deixa de ganhar com juros ao longo do tempo, ao não investir essa quantia. Listo abaixo 4 cálculos apresentados por Michael para incentivar você a poupar seus bombons. Vamos supor que, em vez de gastar os valores mencionados, você os aplicasse num fundo de investimento com retorno médio anual de 11%. Isso representaria o seguinte: se aos 27 anos você tivesse poupado, em vez de gastado 5 mil com um relógio de pulso, aos 65 anos você teria 263.781 dólares. Se tivesse deixado de gastar um por dia em bilhetes de loteria desde os 18 anos, 579.945 ao se aposentar. Se tivesse poupado 5 por dia em fast food, cigarro e bebida dos 25 aos 65 anos, hoje teria a quantia de 2.080.121 dólares. Se tivesse comprado um apartamento em vez de alugado, pelo valor médio 1.000 mensais, teria economizado 13.386.696 dos 21 aos 65 anos. Não diga sim ainda. Acabamos de ver como a teoria do bombom se relaciona com a poupança, mas em que mais podemos aplicá-la? Para o pessoal da área de vendas, e nós, na maioria, temos que vender nós mesmos, ainda que não estejamos diretamente na posição de vendedor. Significa aprender quando e como dizer sim. Veja o exemplo abaixo. Uma vez, dei uma palestra sobre gerenciamento de tempo em San Juan, Porto Rico. Na plateia havia alguns empregados da Companhia Telefônica de Porto Rico. E ao final do seminário, eles disseram que o diretor dos recursos humanos da empresa gostaria de se encontrar comigo. Fui conversar com ele e acabei sendo convidado para fazer uma conferência para os funcionários da empresa. Fiquei tentado a aceitar de imediato, o que significa devorar o bombom. Em vez disso, dei a seguinte resposta: claro, posso dar uma palestra sobre gerenciamento do tempo para os seus colaboradores. Mas antes gostaria de lhe fazer uma pergunta. Que problemas você tem enfrentado e por que acreditam que o seminário sobre esse assunto ajudará a resolvê-los? A resposta resultou no contrato de treinamento de 1,2 milhão com a Companhia Telefônica de Porto Rico. Lembre-se, quando um cliente diz que quer comprar determinado produto ou serviço e você saca seu bloco de pedidos e começa a preenchê-lo no ato, você devorou o bombom. Haja de outra forma. Descubra se o cliente tem outras necessidades que você pode atender. Assim, em vez de comer um bombom, estará dando a si mesmo a oportunidade de ganhar mais, muito mais. A prática do bombom, Hollywood e mais além. Embora este livro trate do sucesso financeiro e tenha uma relação direta com o mundo dos negócios, eu acredito sinceramente que pode ser aplicado a qualquer profissão ou objetivo, e a qualquer pessoa em qualquer idade. Provavelmente você já ouviu inúmeras histórias de gente que ganhou uma bolada na loteria e acabou sem um tostão, e devendo ainda por cima. Talvez você tenha até comentado com certa arrogância a injustiça de uma fortuna dessas ir parar nas mãos de quem não tem a capacidade de cuidar dela. Aquele bilhete premiado deveria ter sido seu, não é mesmo?
Claro que você teria se saído bem melhor. Contudo, o problema de ter e depois perder montanhas de bombons não se restringe às pessoas que se tornaram milionárias da noite para o dia. Também acontece com quem passou a vida toda dando duro para se sustentar. Gente como você e eu. Não importa se sua meta é uma promoção, um carro, status de milionário ou a admiração dos colegas. O sucesso depende da sua habilidade de apreciar, mas não devorar, suas conquistas iniciais e de agir de maneira coerente com seus objetivos. A teoria do bombom não significa um eterno espírito de renúncia. O único motivo para morrer com bombons debaixo do colchão é achar que eles o ajudam a dormir melhor. Em vez disso, este princípio se refere ao equilíbrio entre os desejos atuais e futuros. É mais fácil gastar dinheiro que ganhá-lo. Sei também que na maioria das vezes o apetite é maior que o saldo bancário. Porém, até mesmo uma história de sucesso pode terminar em nada por causa de escolhas equivocadas. Quantas vezes você já viu uma celebridade endinheirada, um alto executivo ou uma pessoa pública perder tudo por conta de uma decisão financeira errada? O poderoso desejo de gastar já levou à falência muita gente que se considerava financeiramente inabalável. Essas pessoas não aprenderam que o verdadeiro segredo do sucesso é saber o que se quer da vida e não perder essa meta de vista, em vez de ir e também fazer tudo o que for preciso para conseguir o grande bombom, em vez de ir devorando todos os pequenos que encontrar ao longo do caminho. São muitas as estradas para quem busca a realização, mas espero ter conseguido provar que o verdadeiro sucesso é fruto de uma combinação única de paciência com perseverança e foco constante na meta de longo prazo. Vou lhe dar alguns exemplos para ilustrar meu ponto de vista. O desafio do pirata. Johnny Depp foi criado com dificuldade pela mãe solteira e abandonou os estudos antes de concluir o ensino médio. Mas soube administrar sua carreira e hoje é considerado pelos colegas uma das grandes cabeças do meio artístico. Ele não escolheu o caminho mais fácil para o sucesso, embora tenha encontrado portas abertas logo que chegou a Hollywood. Aos 21 anos fez sua estreia no cinema no clássico filme de horror A Hora do Pesadelo, e 3 anos depois estava ganhando $45 mil por episódio na série Anjos da Lei, que o transformou em símbolo sexual das adolescentes, status que manteve durante os 3 anos que estrelou o seriado. Teria sido compreensível para alguém com raízes tão humildes quanto as de Depp simplesmente relaxar e aproveitar o dinheiro e a popularidade conquistados. Contudo, o ator declarou não querer se tornar um produto de Hollywood, largou o seriado no meio e assumiu os riscos de representar o papel do ingênuo e deformado Edward Mãos de Tesoura. O resultado foi sua primeira indicação para o Globo de Ouro e convites para protagonizar outros papéis difíceis em filmes tão diferentes como Corações em Conflito e Ed Wood. No início de 2001, Depp recebeu uma oferta de $10 milhões para fazer o papel do capitão Jack Sparrow no filme Piratas do Caribe. Esse filme poderia ter sido mera diversão para o ator, um cachê altíssimo para um papel coadjuvante. Quais seriam as dificuldades de protagonizar um pirata num filme inspirado num brinquedo da Disney World? Depp provou novamente ser mais do que um rostinho bonito. Ele arriscou ser demitido ao aparecer no estúdio com dreadlocks e trancinhas, dentes de ouro e a aura de Keith Richards, célebre músico da banda Rolling Stones, em que baseou seu personagem. Os executivos da Disney ficaram aterrorizados, porém, mesmo de má vontade, permitiram que o ator representasse o papel com aquele visual. A intuição e o talento de Johnny Depp lhe valeram uma indicação ao Oscar. Até o presente, Depp não dá sinais de querer descontar seus bombons. Foge da publicidade fácil e declara que prefere passar horas livres brincando com os filhos, a menina e o menino que teve com a modelo e atriz Vanessa Paradis, em vez de perder tempo com badalações. Para o ator, o sucesso não é apenas um meio de ganhar dinheiro. Meu desafio é fazer algo inovador que não tenha sido massificado na consciência do público, disse Depp em março de 2004 ao ser entrevistado pela revista Time. Se não fosse assim, não faria o menor sentido ser ator. O cheque de $10 milhões. Jim Carrey chegou a Hollywood com um histórico familiar bastante conturbado, quase nenhuma instrução e apenas um talento comprovado, o de fazer as pessoas rirem.
Embora aspirasse a ser maior que um comediante, sabia que para chegar aonde pretendia, fazer papéis sérios, primeiro teria de ser bem-sucedido em papéis cômicos. Como meu primo George Posada, que aprendeu a ser receptor e a rebater com a esquerda quando o que mais queria era jogar na segunda base, Carrey fez as pessoas darem gargalhada mesmo quando não tinha a menor vontade de rir, porque acreditava que fazia aquilo melhor que qualquer outro comediante. Embora tivesse fortes crises de depressão no início da carreira, Carrey conseguia manter-se motivado com um truque que qualquer pessoa podia imitar. Assinou um cheque predatado endossado a si próprio no valor de 10 milhões de dólares. Carregava consigo o tempo todo. Quando se sentia desanimado, tirava o cheque da carteira e imaginava que estava sacando aquela fortuna. Ele visualizava a vida que teria e os últimos personagens que interpretaria quando ele tivesse aquele saldo milionário. Sua capacidade de estabelecer e manter um propósito acabou sendo recompensada. Carrey pôde sacar os 10 milhões de dólares, quase na data que havia escrito no cheque, e diversificou sua carreira. Do humor rasgado de Ace Ventura, chegou à comédia mais sofisticada, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças, filme que ganhou o Oscar de melhor roteiro original. Você não precisa fazer as caretas de Jim Carrey para garantir seu próprio sucesso, mas pode seguir seu exemplo de outra maneira. Estabeleça um objetivo, o maior bombom que deseja na sua vida, e o mantenha no seu campo de visão o tempo todo. Assim, o doce sabor do sucesso permanente será todo seu. E esse deve ser o sucesso que você definiu para si mesmo, não a visão que a outra pessoa tem de sucesso. Ter de adiar a gratificação e ao mesmo tempo proteger-se das inevitáveis decepções ao longo do caminho é bastante difícil. Suas metas precisam estar enraizadas em você, para que se sinta motivado a mantê-las e alcançá-las. Por outro lado, é muito fácil comer os bombons, seja na forma de dinheiro, emprego ou relacionamento, quando você não dá a mínima para o futuro. Mas quando seus objetivos são claros e absolutamente seus, a teoria do bombom se transforma num estilo de vida. O mundo é dos bombons. Minha coautora, Ellen, e suas 2 filhas incorporaram a teoria do bombom em suas rotinas diárias. Agora essa filosofia de vida faz parte de todas as decisões que tomam, sejam grandes ou pequenas. As 3 passaram até a falar na língua do bombom dentro de casa. No entanto, há menos de um ano, na primeira vez em que conversei com Alice sobre escrever este livro, ela não podia prever que essa história se aplicaria à sua vida. Para mim, fez sentido como uma teoria para a gestão de negócios, mas no primeiro momento não entendi sua aplicação fora do ambiente empresarial e relutei em aceitá-la, diz Ellen. Literalmente quebrada depois que um ex-namorado raspou sua conta bancária, ela protestou. Mas e se você não tiver nenhum bombom ao qual resistir? Eu preciso comer o bombom ou vou morrer de fome. Entretanto, no momento em que Ellen parou de pensar na teoria apenas em termos corporativos, descobriu que podia aplicá-la em praticamente todas as situações, e com recompensas financeiras surpreendentes. Um belo dia contei às minhas filhas como era importante resistir aos bombons. E no dia seguinte, a mais nova me mostrou a lista de presentes que queria para seu aniversário de 16 anos. Examinei a lista e convenci-me de que ela estava negando tanto a teoria do bombom quanto a nossa realidade financeira. A lista ia de lingerie a sapatos, incluindo calças jeans e camisetas, tudo de grifes caríssimas. Sem falar nas bolsas Louis Vuitton, na maquiagem MAC e no carro dos seus sonhos, um Porsche. Mas antes que Ellen tivesse chance de reclamar, a filha falou: "Não é que eu esteja esperando que você vá me dar um desses presentes, mas é o que eu quero. Por isso estou poupando para comprar uma camiseta igualzinha à que Britney Spears usa. Na época das liquidações, o preço cai pela metade." Alison explicou à mãe, acrescentando que um pouco de pesquisa e paciência era possível comprar coisas incríveis nas promoções. "E quanto ao carro?" quis saber Ellen. "Mãe, eu não tenho carteira de habilitação. É só um sonho. Eu não ia devorar meu bombom assim, sem fazer uma pesquisa de preço ou pensar se não havia outras coisas mais importantes em que investir tanto dinheiro", respondeu Alison. Quando em pouquíssimo tempo uma adolescente transforma um doce num preceito, algo está acontecendo que vale a pena observar. Ellen garante que apenas teve uma conversa informal com as filhas sobre a teoria do bombom e ficou impressionada, pois as 2 adotaram imediatamente a ideia como uma estratégia para vencer a vida profissional e pessoal. "Não há o que discutir", disse uma das filhas. "Todo mundo vai aceitar a teoria", garantiu a outra. "Mas por quê?"
quis saber Ellen, ainda não convencida de tudo. Primeiro porque é uma maneira divertida de explicar um conceito sério, e faz sentido. É sempre melhor aguardar o que a gente quer de verdade para ter 2 bombons, em vez de apenas um. E isso não é só nos negócios não, é na vida. O mundo é dos bombons. A filha mais velha de Ellen, Marina, também entrou na onda da nova teoria. Embora seja por natureza uma pessoa resistente aos bombons, visto que começou a planejar a ida para a faculdade antes mesmo de passar no ensino médio, há um mês ela telefonou para a mãe dizendo que queria voltar para casa. Para o fim de semana? Ellen perguntou. Não, para sempre, explicou Marina. Quero parar de estudar. Ando comendo todos os bombons aqui e estou perdendo a coragem de lutar pelos meus ideais. Por Ellen, a filha continuaria com os estudos. Marina estava cursando o primeiro ano da faculdade. Tinha bolsa integral para os 4 anos e um seguro-saúde que cobria 500 de despesas médicas por mês. Além do mais, era importante ter um diploma de curso superior. Ellen tinha feito mestrado e dava aula de redação na universidade, e sempre imaginara que as filhas iriam ultrapassá-la em nível de instrução. Não havia dúvida quanto ao que Ellen queria. Graças à teoria do bombom, Ellen não se esquivou de enfrentar o problema com a filha. Pelo contrário, fez as seguintes perguntas a ela. Questões que sugiro que você faça a si mesmo. Os 5 passos do plano do bombom. 1. O que você precisa mudar? Que estratégias você pode pôr em prática de imediato visando parar de devorar os bombons? O que você se compromete a mudar? Quais são os seus pontos fortes e os fracos? Em que aspectos você precisa melhorar e qual a melhor maneira de fazer isso? Quais são suas principais metas? Escolha pelo menos 5 e anote-as num papel. Depois escreva o que precisa fazer para atingir cada uma delas. Qual o seu plano? Tome nota, se você não sabe qual é o seu objetivo, nunca vai alcançá-lo. O que você está fazendo para transformar o plano em ação? O que vai fazer hoje, amanhã, semana que vem, ano que vem para alcançar seu objetivo? Ou, em outras palavras, como Arthur aprendeu na parábola, o que você está disposto a fazer que pessoas mal-sucedidas não querem fazer? Marina, cujo objetivo número 1 é ser atriz, estava disposta a trancar a faculdade para investir em aulas de arte dramática. Ela assumiu o compromisso de procurar um agente, mudar-se para Los Angeles, candidatar-se a um papel ou fazer diariamente testes de representação, além de encontrar um emprego para bancar suas tentativas, e completar os estudos universitários quando puder pagar por ele com cachê de atriz. Marina não só sabe o que quer, como também o que tem de fazer para chegar aonde sonha. O 6º passo. Qual o bombom de seus sonhos? Como vai consegui-lo? Tenho certeza de que os 5 passos vão levá-lo ao sucesso, quaisquer que sejam sua idade, o desafio e as circunstâncias. Quero, contudo, adicionar mais um passo à lista. Seja perseverante. Insista. Não desista. Quando perguntaram a Harry Collins, vendedor de mão cheia, quantas ligações faria a um cliente em potencial antes de desistir, ele respondeu: depende de qual de nós dois morrer primeiro. Quando o bombom é fundamental para você, e não importa que seja um par de sapatos, uma vida amorosa mais gratificante ou sua independência financeira, adiar a gratificação pode e vai se tornar um desafio estimulante, em vez de uma tarefa impossível. Pratique as lições ensinadas neste livro. Prometo que em breve você terá uma fartura de bombons. Nota do autor. Embora Jonathan Payton seja um personagem fictício, o experimento do bombom do qual ele teria participado quando criança realmente existiu. A história sobre Larry Bird e George Posada, contadas por Jonathan, foram baseadas em observações que Joaquim de Posada fez de fatos da vida real. Ele viu Larry Bird treinando sozinho numa quadra de basquete quando trabalhava como motivador de atletas para o Milwaukee Bucks, e tinha esperado encontrar um jogador do Bucks em quadra em vez de Bird. George Posada, o New York Yankees retirou o D de seu nome. É primo de Joaquim. Alguns dos princípios descritos neste livro foram baseados em experiências e observações de Joaquim. Sua carreira no departamento de sistemas de treinamento na Xerox Corporation e sua experiência como palestrante motivacional em muitos países que ensinaram lições valiosas que ele agora compartilha conosco. Agradecimentos. Esse livro se inspirou no best-seller Inteligência Emocional, de Daniel Goleman, que contestou o uso do teste de inteligência padrão como um indicador de sucesso.
A teoria de Goleman abriu novos horizontes para a compreensão da pesquisa realizada por Dr. Walter Mitchell na Universidade de Stanford. Esses dois estudos melhoraram muitíssimo a minha vida da mesma forma que, assim espero, este livro vai mudar a sua. Quero agradecer a esses dois pensadores inovadores e as pessoas que igualmente importantes que menciono a seguir. A Ellen Singer, que gostou tanto deste projeto que os levou aos seus, agora nossos, agentes literários, Jane Distel e Miriam Goderich. A nossa editora, The Berkeley Publishing Group. Fim. Este livro foi narrado por Flávio Camilo para o canal Sem Dívidas.